Muito bem. Beleza. Então, eu faço esse pequeno histórico, lembrando aí dos índios da bacia amazônica, né, que usavam aí já para, né, antes mesmo da chegada dos portugueses, dos europeus aqui no Brasil, eles já usavam para caçar, né, envenenar a ponta das flechas lá, então eles usavam uma mistura de substâncias. E depois foi descoberto, né, que se chamava curare, né, que eles davam o nome de curare ao nome indígena, mas era uma mistura de diversas plantas. E nessa caça, o que acontecia? O animal, se ele não era abatido com a flechada na hora lá, né, poucos metros à frente, esse animal caía por conta da bloqueio dessa musculatura dele. Então ele não conseguia respirar, não conseguia locomover. Então, nesse slide da aula passada, que está lá a gravação no YouTube, eu fiz uma pequena revisão também do sistema nervoso autônomo. Então, lembrando do parasimpático e do simpático, né, estruturalmente o que cada um tinha e quais eram os neurotransmissores. Né? Então, o neurotransmissor pré-ganglionar, ou melhor dizendo, ganglionar, vamos chamar assim, tanto no parasimpático quanto no simpático, é o mesmo, né? A acetilcolina. Né? E o receptor também. O receptor é o receptor do tipo nicotínico. Né? Esse receptor nicotínico é do tipo N, né? Que a gente chama de neuronal, ou seja, aquele que está lá ligado ao nervo. Né? Então eu tenho um neurônio pré-ganglionar, aqui seria o gânglio, e aqui seria a fibra pós-ganglionar, o neurônio pós-ganglionar. Isso é uma característica, né? O parasimpático tem uma fibra pré-ganglionar longa e uma pós-ganglionar curta. E o contrário acontecendo no simpático, uma pré-ganglionar curta e uma pós-ganglionar longa. Significa dizer que o simpático, esses gânglios estão próximos à coluna vertebral, à medula, enquanto no parasimpático esses gânglios estão próximos do órgão efetor. Tá? Muito bem. Então, essa inervação parasimpática, ela vai liberar acetilcolina e a simpática também aqui no gânglio. O que vai diferir é no final. Né? O parasimpático, então, como neurotransmissor final, tem a acetilcolina de novo, tá? Que vai se ligar aí dessa vez em receptores do tipo muscarínico. Então, lembrando, né, os receptores da acetilcolina são os nicotínicos e os muscarínicos. N de nicotínico e M de muscarínico. Né? Esse N minúsculo aqui, esse N de navio e minúsculo, referente, então, à presença desses receptores nicotínicos neuronais, estão nos nervos, tá? E o muscarínico, então, estão nos órgãos efetores. Eu vou encontrar também receptor nicotínico em um outro lugar, que é na musculatura estriada, esquelética, tá? Só que de um tipo diferente, é receptor nicotínico do tipo M, de mamãe, né? Receptor nicotínico do tipo muscular. Então está presente aí no músculo. Nesse caso, não é sistema nervoso autônomo, mas sistema nervoso somático. Então aqui é o músculo que eu controlo. Né? Então percebam bem que não tem gânglio aqui. Aqui o neurônio faz conexão diretamente com o músculo, justamente devido à velocidade que eu quero para a contração desse músculo. Tá? Então, os receptores nicotínicos do tipo M aqui. Uma outra diferença entre eles, né, entre esses diversos, vamos dizer assim, estruturas do sistema nervoso, seria como é que fala? A própria velocidade de processamento. Né? Então, quando eu estou falando aqui de somático, aquele que eu comando, eu preciso de uma velocidade muito mais rápida. Por exemplo, eu estou falando aqui agora e estou articulando a fala. Então, são vários nervos que estão agindo
e atuando em diversos músculos diferentes, da minha língua, da minha glote, do meu diafragma, para poder conseguir, então, fazer a fonação, fazer a voz funcionar. Então, isso tem que ser rápido, senão eu ia falar muito devagarzinho para vocês aqui, ia demorar demais essas aulas, né? Agora, nesses aqui, né, no sistema nervoso autônomo, eu já não preciso de tanta velocidade assim, né? Então, por exemplo, quando eu tenho receptor muscarínico lá no brônquio, né, eu vou promover uma broncoconstrição. A broncoconstrição não precisa ser imediata, né? Eu posso ter uma broncoconstrição mais devagarzinho. E quando eu falo devagar, isso daqui acontece na escala, né? O somático acontece na escala dos milissegundos, milésima parte de um segundo. Enquanto o outro vai na escala, às vezes, de segundos, que já é muito rápido, né? Muito bem. Outra coisa aqui, né, que eu tenho que chamar a atenção, é que no simpático ainda tem uma outra possibilidade. Em vez de fazer uma conexão aqui né, na presença de um gânglio, essa fibra simpática adrenal ela vai agir diretamente numa glândula. Então, a glândula suprarrenal, que vai, então, a adrenal, né, que vai, então, também ter receptor do tipo nicotínico neuronal, e estimula, então, essa glândula a fazer o quê? A liberar adrenalina e epinefrina. Bom, então, eu falei, né, no parasimpático, acetilcolina pré-ganglionar, acetilcolina pós-ganglionar. No simpático, acetilcolina pré-ganglionar e norepinefrina, né, agindo, então, nos receptores adrenérgicos, então, que vão estar atuando no órgão. Então, aqui já é uma diferença, né? Aqui também eu vou ter como neurotransmissores outra diferença, né? No simpático, nesse primeiro momento aqui, eu vou estar liberando norepinefrina diretamente ali no órgão efetor, onde ocorre os receptores do tipo alfa e beta. Aqui não, né? Nesse daqui do adrenal, a glândula adrenal vai liberar na circulação e vai atuar, então, em receptores adrenérgicos do tipo alfa e beta que estejam presentes nos tecidos que esse sangue vier a irrigar. Ok? Beleza. Então, aqui é só para a gente entender. Então, quando eu tenho contração muscular aqui, né, esquelética, eu estou falando de quem? Estou falando de receptor nicotínico. Quando eu tenho contração muscular aqui, né, devido ao parasimpático, eu estou falando de receptor muscarínico. Né? Então, são receptores diferentes, mas o neurotransmissor é o mesmo. Acetilcolina aqui, acetilcolina aqui. No simpático, o neurotransmissor final é a norepinefrina ou a epinefrina, que eu também posso chamar de adrenalina e noradrenalina. Bacana. Então, dada essa pequena revisão, mostrando aqui, então, a estrutura, né, da placa neuromuscular, né, neuromotora ou neuromuscular. Então, o axônio, né, a terminação nervosa aqui, fazendo conexão, então, com o músculo. O músculo está aqui em cor de rosa. Aqui tem os receptores. E aqui, nessa fossa, né, nessa parte mais funda, eu tenho uma enzima que é a acetilcolinesterase, que vai quebrar, então, a acetilcolina. Então, falou que é a acetilcolina que vai ser liberada aqui, ó, né? Então, a acetilcolina está aqui. Ó. Então, ali, né? Então, aqui, na hora que a acetilcolina é liberada, ela age no receptor, promoveu a contração muscular, mas o músculo precisa retornar à sua condição. O que acontece, então? Né? Essa enzima aqui, que é a acetilcolinesterase, vai quebrar a acetilcolina. Aqui do lado é só mostrando uma patologia, que é a miastenia grave, onde essas enzimas que quebram a acetilcolina vão ficando mais próximas e vai havendo uma degradação, né, uma diminuição da quantidade desses receptores do tipo nicotínicos aí do músculo, né? Então a pessoa vai começar a ter perda de tônus muscular e com isso vai perdendo então a capacidade de contração, né? Vai ficando
A primeira sinal normalmente é a queda da pálpebra, o olho fica meio caído assim, e isso pode levar à morte, tá? Tudo bem. Bom, bacana. Então aqui é a estrutura do receptor nicotínico do tipo M, que é o que está ligado ao músculo, que para nós é o que interessa hoje, né? Então essa estrutura, ela tem a presença, então, de 5 subunidades. São 5 proteínas que se ligam para formar esse receptor nicotínico do tipo M, né? Eu tenho 2 proteínas do tipo alfa, uma do tipo beta, uma do tipo delta e uma do tipo gama. Então, essas 5, né, que é um pentâmero, elas na verdade são um canal iônico. Quando elas não têm acetilcolina ligadas a elas, né, a essas estruturas aqui, essas proteínas, ela vai ficar na forma fechada. A acetilcolina ligou, ela se torna, então, ela passa para a conformação aberta e permite, então, o influxo de sódio, tá? Então, é um canal de sódio, basicamente. Onde que a acetilcolina se liga? Nas subunidades alfa, tá? Então, tem que ligar nas duas para que ocorra a contração. Então, aqui é só para poder já adiantar, né? Se eu bloquear uma dessas subunidades, evitando que essa acetilcolina se ligue, não vai haver essa mudança de conformação e, consequentemente, o canal não se abre. Ok? Beleza? Aqui é só mostrando, então, a acetilcolina, a estrutura da acetilcolina, e alguns fármacos que vão atuar, né? Perceba que a presença desse nitrogênio quaternário aqui é fundamental, né? Aqui na succinilcolina eu tenho 2. A succinilcolina é como se fosse uma acetilcolina, 2 acetilcolinas ligadas, né? Se eu cortar aqui, ó, eu vou ter uma acetilcolina de um lado e uma acetilcolina do outro, né? O pancurônio, que é um bloqueador. Todos esses 2 aqui são fármacos que atuam como relaxantes musculares, tá? Vamos lá. Então, como é que se dá o bloqueio neuromuscular, né? O bloqueio da transmissão neuromuscular, né, pode ocorrer por várias formas, né? Algumas delas são usadas na terapêutica, outras não. Eu tenho aqui, por exemplo, uma das possibilidades é fazer o bloqueio no transporte de colina, ok? Então eu vou diminuir a transporte da colina para o interior da célula neuronal. Né? Por quê? Porque a síntese da acetilcolina ela vai depender, então, da presença de matéria-prima. Né? A colina é matéria-prima para a formação da acetilcolina. Se não entra colina, não há formação de acetilcolina. Consequentemente, né, eu vou ter baixa de neurotransmissor, eu vou ter baixa contração muscular. Então, isso daí é uma coisa mais ou menos óbvia. Segundo, bloqueio do transporte de acetilcolina para a vesícula. Isso é um outro fato aqui. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, eu vou compartilhar um desenho, fazer um desenho aqui, só para vocês entenderem melhor. Então é o seguinte. Na terminação nervosa, vamos imaginar aqui uma terminação nervosa, tá? De um neurônio, que é um neurônio colinérgico, ou seja, que está produzindo acetilcolina. Então eu falei que uma coisa fundamental é a entrada, então, da colina. Ok? A colina tem que entrar. Aqui dentro ela vai precisar também da presença da acetil-CoA. Elas duas, que através da ação enzimática, vão produzir, então, a acetilcolina. Isso acontece no citoplasma da célula. Entretanto, na hora de ocorrer a liberação, vou desenhar outra vez a estrutura aqui, só que maior agora. Então, a acetilcolina foi sintetizada aqui. Na hora que ocorrer o estímulo vai descendo aqui, né? Na hora que chegar o estímulo aqui, o que vai acontecer? Ela não vai acontecer nada se ela estiver aqui no citoplasma. O processo de liberação, a gente chama de liberação quântica, tá? Quântica porque quantum em latim é quantidade, né? Então é nos pacotes. Então essa acetilcolina ela tem que ir para dentro da vesícula, tá?
Então, ela vai preenchendo aqui, que está cheio de acetilcolina. Então, quando ocorre o estímulo, o que vai ocorrer? Eu vou ter, então, um processo de formação daquele processo de exocitose. E vai, funde a vesícula aqui e ocorre, então, a saída de acetilcolina. Por que eu estou falando isso? A primeira mecanismo que nós falamos ali, não haveria esse transporte da colina para o interior da célula neuronal. No segundo processo, o que não ocorre é isso de cá, é a passagem da acetilcolina para dentro da vesícula. Então, se ela não estiver dentro da vesícula, ela não vai conseguir ser liberada. Até ocorre um extravasamento aqui, mas isso não é suficiente para poder promover uma contração muscular. Tá? Então, é liberado, né, na forma quantal, ou seja, numa quantidade, ocorrendo sempre o processo de exocitose, liberando então essa acetilcolina. Ela, por sua vez, vai se conectar com a outra estrutura lá, onde tem o receptor para ela lá, tá? Vou colocar um receptorzinho aqui. Ligou, fez o efeito e posteriormente ela vai ser então quebrada. Deixa eu mudar a cor aqui só para poder não ficar tudo de verde só. Deixa eu pôr aqui em vermelho. Então, aqui vai agir uma enzima que é chamada acetilcolinesterase. Esterase, então ela vai quebrar a ligação éster que acontece entre o grupo acetil, que veio daqui, e a colina, que veio lá de fora. Então, aqui eu vou quebrar então, a acetilcolina. A acetilcolinesterase vai agir em cima da acetilcolina e, como resultado, eu vou ter novamente colina e não o acetil-CoA, mas acetato. Tá? Beleza. Essa colina volta aqui para dentro para poder formar mais acetilcolina. Esse acetato também é reaproveitado. Então, nesse processo, são duas etapas importantes, que a gente está falando ali que podem ser bloqueadas. Bom, beleza. Deixa eu voltar aqui, deixa eu limpar essa tela, que depois eu posso precisar dela. Bacana. Então, alguns exemplos que eu dei aí, Coloquei, então, aqui o M-colínio e o trietilcolina, que fariam esses processos aqui de bloqueio do transporte da colina. Enquanto o bloqueio de transporte da acetilcolina para dentro da vesícula é o besamicol. E esses fármacos não são muito usados, essas substâncias não são muito usadas para finalidade terapêutica, não. Mas, para pesquisa, a gente usa demais. Tá? Bom, muito bem. Outra possibilidade é inibindo a liberação da acetilcolina. Então, posso inibir o impulso. Ele não falou lá, não mostrei, me pus uma setinha descendo ali, falando que vai chegar um impulso que vai ocasionar, então, a fusão daquela membrana. Se aquele impulso não propaga, se ele não chega lá no final, não tem liberação. E isso é o que faz, ou que fazem, os anestésicos locais. Então, eles impedem a propagação do impulso, levando, então, a esse processo anestésico. Porque não tem... A mesma coisa, eu não sinto dor, mas eu também não consigo fazer contração muscular. Não sei se alguma das meninas aí já teve algum parto que fez bloqueio peridural. Então, usa um anestésico desse tipo aqui, geralmente a bupivacaína, usa esse anestésico ali, bloqueia a contração a propagação do impulso nervoso, consequentemente não vai haver contração muscular. Você não sente dor, mas você não consegue movimentar também suas pernas. Quando você vai no dentista, mesma coisa. Você não sente dor, tomou anestesia, não sente dor, mas em compensação, sua musculatura ali da face também fica, você fica rindo torto, você não consegue contrair para poder fazer um sorriso correto, equilibrado. Outra possibilidade é bloquear o cálcio, a entrada de cálcio, bloquear canais de cálcio. Isso aí é muito útil, por exemplo, em vasos sanguíneos, no coração. Então, o cálcio está envolvido na contração tanto de musculatura esquelética quanto da musculatura lisa. Se eu evito que ele entre na célula,
eu já dificulto o processo de contração. Quanto mais cálcio, normalmente mais forte a contração. Tá? Outra, posso usar toxinas, é o caso da toxina botulínica. A toxina botulínica, ela faz justamente isso. Ela impede aquela ligação, a liberação ali da acetilcolina, a atividade da acetilcolina, então vai ocorrer um relaxamento muscular ali. Então, onde você tem uma ruga de expressão, por exemplo, o que é aquilo? É um relaxamento incompleto da musculatura que está ali abaixo da pele. Então, quando eu uso a toxina botulínica, eu promovo o relaxamento ali, some a ruga, né? O relaxamento completo, some a ruga. Mas também some toda a expressão facial, né? Tem ninguém que rindo, chorando, com medo, com raiva, né? Se usou toxina botulínica, o rosto fica parecendo tudo igual, né? E eu tenho outra possibilidade, que é o que a gente está falando hoje aqui, são os bloqueadores neuromusculares, BNN, que eu divido em dois blocos, os despolarizantes e os adespolarizantes, ou não despolarizantes, ou competitivos, né? São vários os nomes aí. Então, competitivo, né? Ele vai competir com a acetilcolina, né? Então, ele liga lá, né? Vocês lembram que a gente falou aí, né? Tinha alguns que eram parecidos aí com a acetilcolina, que iam agir igual a ela. Outros são parecidos, mas vão bloquear, né, a acetilcolina. Então, acho que tinha lá o pancurone, deixa eu só voltar aqui, qual foi que eu coloquei de exemplo aqui, foi o pancurone, exatamente. O pancurone está do lado de cá, enquanto a succinilcolina está do lado de lá. Esse aqui é competitivo, ele compete com a acetilcolina pela ligação, enquanto esse outro aqui liga também, mas só que faz o efeito um pouco diferente, que é o mais complicado aqui dessa aula, é justamente explicar esses despolarizantes, e nós vamos chegando lá. Então, os não despolarizantes, eu acho que fica fácil de entender, eles são antagonistas, né? Eles ligam no lugar da acetilcolina e impedem que a acetilcolina ligue. Lembrem que eu preciso de duas acetilcolinas ligando em cada subunidade de alfa do receptor nicotínico. Se eu bloqueio uma que seja, né, eu vou promover, então, vou evitar, então, que ocorra a abertura do canal, a despolarização e, consequentemente, vou evitar que ocorra a liberação, então, né, a contração muscular. Aqui é só uma subdivisão deles, depois vocês, na aula que está gravada lá, vocês vejam com mais calma. Tá? Aqui mostrando também um pouquinho, né, a succinilcolina, um despolarizante, bloqueador despolarizante, atracuro, pancurone, já são competitivos. E aqui um pouquinho do tempo de duração deles, né? Uns são pequenos, de curta duração, outros de maior duração, outros de muito curta duração. Isso vai depender quanto que eu vou usar cada um. Depende da extensão, por exemplo. Eles são muito usados em cirurgia. Vai depender do tipo de cirurgia que eu estou fazendo, né? Ou quanto tempo vai demorar, né? Os não despolarizantes, então, o que eles fazem? Eles são, como eu disse, são antagonistas dos receptores nicotínicos da placa terminal, então se liga a uma ou ambas unidades alfa daquele receptor. E vão produzir o quê? Um bloqueio do canal. Seja ele, se ele estiver aberto, ele bloqueia lá, ele vai ligar também. Se estiver fechado, ele também liga. E de forma que aquele canal vai ficar inativo, né? Se ele não tem atividade, vai ocorrer então uma diminuição da possibilidade daquele músculo contrair. Já os despolarizantes, como eu disse, é um pouquinho mais complexo. Ele tem duas fases o processo. Quando eu falo despolarizante, ele não falou que precisa haver despolarização para ocorrer a contração muscular? Pô, como é que eu vou ter um relaxante muscular se eu estou ocasionando, então, a despolarização e, consequentemente, a contração muscular, né? Então, na verdade, eu tenho duas fases que vão levar, então, ao final, ao relaxamento muscular. Então, primeiro, eles se ligam lá no receptor nicotínico e atuam como agonista, ou seja, eles vão imitar aí a atividade da acetilcolina. A acetilcolina não abre o canal? É o que eles vão fazer também, vão despolarizá-lo, vão deixar entrar o sódio, depois aquele movimento todo que acontece lá, entrada de
do cálcio também, saída do cálcio, retículo sarcoplasmático, a ligação com né, naquele nosso filamento de actina, que tem lá composto por tropomiosina e troponina, então vai ligar na troponina, vai mudar a conformação, vai ocorrer então a ligação da miosina com a actina e ocorre então aquele processo de contração muscular. Então, quer dizer, essa é a fase 1. Então, se eu estou tendo a abertura do canal de sódio, eu vou ter despolarização, eu vou ter contração muscular. Então, abertura do receptor, despolarização da placa terminal, propagação e despolarização da membrana adjacente, contração muscular generalizada e desorganizada. Aqui, ó, aquilo que não sei se alguém já trabalha em serviço de saúde, se já viu isso, né? Quando vai fazer a intubação de um paciente. Agora tá, né? Eu tive que pedir um reforço lá da minha, né, o meu pedido mensal lá de succinilmetone, porque é usado para fazer a intubação. Porque vai que chega alguém lá precisando de ser intubado no posto, né? Com essa questão do Covid. Até agora não chegou, não. Normalmente os casos mais graves já estão procurando diretamente aqueles setores de referência, né? Mas, bom, tudo bem. Então, quando a pessoa recebe esses fármacos, o que ocorre? Ela tem como que uma contração muscular generalizada. É como se ela entrasse numa crise epilética, vamos dizer assim, né? Não tem, ela tem um tremor generalizado aí pelo corpo. Não chega a ser aquela crise convulsiva, né? Mas você vê tremendo o corpo todo, assim, inclusive debaixo da pele. É uma coisa bem esquisita, tá? Então ocorre essa despolarização, consequentemente essa contração muscular. Ela é generalizada, ou seja, acontece no corpo inteiro, e é desorganizada. Por quê? Porque eu não estou tendo controle da área que eu estou fazendo a contração. Eu estou contraindo tudo ao mesmo tempo agora, certo? E aí vem a fase 2. O que ocorre então? Esses bloqueadores neuromusculares, eles não desgrudam ali. Então eles vão manter, né, uma exposição continuada, né, um tempo demorado, né, eles se mantêm ligados. Aí começa o nervo começa a tentar, e a musculatura começa a tentar repolarizar, né? Então, só que essa membrana ela fica incapaz de repolarizar novamente. Por quê? Porque ela está com o canal de sódio aberto, ela não vai conseguir nunca equilibrar de novo, né, o gradiente, fazer o gradiente de concentração do lado externo e do lado interno. Tá? Então esse canal ele meio que bloqueia para poder tentar fazer esse relaxamento, né? Então bloqueia para poder evitar então essa saída, essa entrada de sódio, consequentemente prolongamento do processo de contração muscular. E esse canal ele fica dessensibilizado, ou seja, ele não vai estar apto a receber um novo estímulo. Tá? Nesse momento, aquela musculatura que contraiu, ela vai relaxar. Então, ela ocorreu um primeiro momento, uma contração, essa contração persiste, eu não consigo fazer a repolarização. A consequência disso é que o receptor que está ali ocupado pelo meu fármaco, ele fica dessensibilizado. E aí o músculo não consegue mais, né, ter uma despolarização para aquele momento, né, enquanto a droga estiver ali ligada, e vai ocorrer então o relaxamento muscular. Então é uma sequência de eventos. Fase 1, ocorre a contração generalizada, e na fase 2, por dessensibilização dos receptores, ocorre então o relaxamento muscular. Então, aqui só mostrando um pouquinho da duração desses fármacos, eu falei do succinilmetone, que é o que normalmente a gente tem lá no posto. Mas para que usa isso para entubar? Ué, você passar, né, o tubo endotraqueal com a pessoa com contração ali da glote, é muito difícil. Então, eles utilizam normalmente o succinilmetone. Ele tem um efeito muito rápido, uma duração de efeito pequena, é hidrolisado por colinesterases no plasma,
Então, esse efeito é adequado, o tempo de efeito, duração de efeito é bastante adequado, é o tempo suficiente para fazer a intubação, e depois já é metabolizado e volta ao normal. E assim vai variando de acordo com o tipo de fármaco. Tá? O caso do pancurônio, que não é despolarizante, né? Ele tem 60 minutos de duração, né? Atracuro, aí vem, tá? Dependendo do tipo aí, você vai ter um tempo maior de ação. Outra, né? Cada um deles tem uma via de eliminação diferente que vai me indicar também um outro critério de escolha. Esse daqui é eliminado 95%, a galamina, liberado 95% por via renal. Né? Se o paciente ele é nefropata, eu não posso usar a galamina. Por outro lado, se eu tenho uma pessoa que tem doença hepática, eu não vou poder usar o vecurônio lá. Né? A eliminação dele é hepática. Então, eu sempre vou trabalhar o contrário. Então, se a pessoa tem problema hepático, eu uso a galamina, porque a eliminação é renal. Se a pessoa tem problema renal, eu vou usar o vecurônio, porque a eliminação é hepática. Beleza. Então, o uso clínico, eu já adiantei nas cirurgias, em afecções espáticas, como trismo, o tétano, né? Processo de tetania. No tétano, a toxina do Clostridium tetânio, ele promove uma contração, a pessoa morre contraída. É engraçado que são dois micro-organismos do mesmo gênero, né? O Clostridium botulíneo e o Clostridium tetânio. O botulíneo mata porque há um relaxamento muscular exacerbado e a pessoa não consegue respirar, porque não tem a musculatura diafragmal não está funcionando, a paravertebral e intercostal não estão funcionando, então não tem expansão de caixa torácica, a pessoa morre. E no tétano é o contrário, tem uma contração tão intensa que aí né, a pessoa morre, diz até que é na forma de mata-borrão. Mata-borrão é uma coisa que a gente não vê mais hoje, né? Mas era um negócio na forma de um casco de um barco. Né? A pessoa fica como um arco de arco e flecha, né? Fica todo envergado por causa da contração muscular. E não consegue também respirar, morre por conta disso. Então, utilizado nessas afecções. Controle de convulsão, manobras ortopédicas, mesma coisa, eu preciso colocar um osso no lugar, a pessoa está altamente tensionada, a musculatura está tensionada. Relaxa aquela musculatura para facilitar esse processo. Laringoscopia, broncoscopia, para poder passar o laringoscópio, broncoscópio, né? E controle da ventilação, como a gente já falou aí, da intubação, por exemplo. Aqui, fazendo uma comparação dos efeitos, né? Efeito sobre o gânglio, porque no gânglio tem receptor nicotínico também. Então, alguns costumam atuar não só no receptor nicotínico do tipo M de muscular, mas também no tipo N de neuronal. Tá? Atuação sobre o vago, o nervo vago. Então, tem uma tabelinha aqui, depois você se divirta olhando aí qual que é a potência. Isso aqui, normalmente, o 1 é a potência mínima e os outros vão ter, né, uma potência comparável aí, é um efeito comparável sobre o bloqueio ganglionar, bloqueio vagal, liberação de catecolaminas, liberação de histamina. Muito bem. Reações adversas, né? Um dos principais problemas desse caso deixa eu ver onde é que eu coloquei aqui. Não está aqui. O resto depois vocês vejam também. Eu quero só mostrar. Cadê, gente? A hipertermia maligna. Acho que eu coloquei. Ou eu não coloquei. Aqui são as interações, não é isso? Hipotensão, efeitos colaterais, taquicardia. Bom, não está aqui, mas esses fármacos despolarizantes, muitas vezes, eles podem levar a um efeito chamado, principalmente a succinilcolina, porque ela não está aqui no quadro. A succinilcolina pode levar a um efeito chamado hipertermia maligna, a pessoas que têm deficiência de enzimas que metabolizam, então, esses fármacos, no caso a succinilcolina, e levaria, então,
a um prolongamento do efeito, né, de relaxamento, né? Às vezes até por um período muito longo, mas muito longo mesmo, que pode ser incompatível, inclusive, com a vida, né? E geralmente, acompanhada disso, vem uma elevação da temperatura, né, muito grave, então é chamado então, de hipertermia maligna. Aqui algumas interações, principalmente com fármacos que também promovem bloqueio neuromuscular, tá? Isso eu explico lá no vídeo. Os efeitos indesejáveis, né? Bradicardia, liberação de potássio, aumento de pressão intraocular, paralisia prolongada, né? Aqui que eu falei, né? Essa paralisia prolongada. A hipertermia maligna está aqui, ó, né? Então, eles estão ligados, tá? Essa paralisia prolongada e a hipertermia maligna, então pode levar a um espasmo muscular e aumento súbito da temperatura corporal, levando então à morte. E aqui geralmente acontece porque a pessoa tem uma colinesterase geralmente geneticamente modificada, né? Além da acetilcolina, acetilcolinesterase, eu tenho também a butirilcolinesterase, ou também chamada de pseudocolinesterase, que é uma enzima responsável pela quebra dessa substância. Se ela está em falta, né, aí o efeito vai ser prolongado. Muito bem. Aqui, né, dos relaxantes de ação central, né, esses não vão agir no músculo, lá não é periférico, eles vão agir em nível central. Tá? Então, eles não, geralmente, levando a condução diminuída do impulso que vai levar à contração muscular. Então, se eu diminuo o impulso nervoso, que está descendo ali, está pelas vias eferentes, eu vou ter, então, uma diminuição da contração muscular. Ok? Então, são medicamentos geralmente utilizados para aliviar a espasticidade da musculatura esquelética. Então, quando a pessoa tem uma contratura, né, uma contusão muscular qualquer, né, e aí normalmente vai usar fármacos para promover esse relaxamento. Eles não têm o mesmo objetivo do outro, né? O outro é muito mais intenso e pode, né, geralmente é feito só em ambiente hospitalar. Beleza. Então, quais as finalidades? É alívio de espasmo muscular doloroso, né? Reduzem o tônus muscular sem afetar seriamente a contração voluntária, né? Então, o valor terapêutico desses fármacos mais consumidos pelos idosos, né? Então, relaxantes musculares são os medicamentos impróprios mais utilizados, né? Cerca de 2%. E por aí vai, tem alguns dados que eu comento no outro vídeo. Tá? De 1,2%, aproximadamente 1,2% dos fármacos, né, que foram usados de forma indevida, continham associações medicamentosas, né, que tinham presentes a ofenadrina, que é um desses fármacos relaxantes musculares de ação central. Então, muitas dessas composições que a gente vê aí, como é que chama? Dorflex, a mesma a Neosaldina. Então, geralmente são composições, né, que contêm uma associação que contém mais de um fármaco, né? Então, eles são divididos também em classes, né? Aqueles, né, que são utilizados para espasmos musculares agudos. Eu tenho aí alguns, são a orfenadrina, por exemplo, é relacionada aí com os antihistamínicos, né? Eu tenho o diazepam, e lá no vídeo que está gravado, eu explico direitinho o mecanismo de ação dos benzodiazepínicos, né? Eu faço uns desenhos lá, então vocês podem consultar lá, que está bem, bem explicadinho lá o mecanismo de ação dos benzodiazepínicos, que atuam também então, em nível central, diminuindo a condução nervosa, né? Então, eles têm, todo benzodiazepínico tem pelo menos 4 efeitos, né? Que seria o efeito ansiolítico, ou seja, eles são calmantes, né? Diminuem a ansiedade, eles são anticonvulsivantes, né? Eles são hipnóticos, né? Promovem o sono, e também são relaxantes musculares. Obviamente que, dependendo do fármaco, um desses efeitos pode se sobressair mais que outros. Então, porque eles se ligam nos receptores GABAérgicos. Eu tenho tipos diferentes de receptores para o neurotransmissor GABA. Tá? Então, cada um, dependendo da sua afinidade, vai ligar em mais em um ou em outro.
Bacana. Então é só para poder a gente, né? Então vocês depois vejam no vídeo para a gente não perder muito tempo aqui agora. O carisoprodol, que foi a dúvida aí, né? A dificuldade até de falar, né? E tem também os derivados tricíclicos, como a ciclobenzaprina, que hoje é um dos mais utilizados. O carisoprodol também entra em muitas dessas preparações aí. Se não me engano, no Dorflex é carisoprodol. E eu tenho aqui aqueles Mioflex, Miozan, né? Que é ciclobenzaprina, né? Eu sou péssimo de nome comercial, viu, gente? Porque eu nunca trabalhei em farmácia comercial, né, em farmácia privada. Sempre farmácia pública, e a gente sempre trabalha com nome genérico, então é meio complicado. E outra, no SUS a gente não trabalha com associações assim, em dose fixa, como o caso aí, né? Então, poucas, né? É o caso, por exemplo, do sulfametoxazol e trimetroprima. Esses são já associações consagradas que estão aí há muitos anos. Bom, aqui um pouquinho do mecanismo de ação de cada um deles, né? Basicamente, todos eles interferem de alguma forma na condução neuronal, né? Na transmissão neuronal, na excitabilidade, então, do músculo. Se eu não tenho uma condução, uma transmissão neuronal adequada, a excitabilidade do músculo vai estar diminuída, mas não necessariamente deprimindo a capacidade desse músculo contrair. Vou entender aqui uma coisa. Se eu não, o músculo ele pode preservar todas as suas características próprias ali para poder fazer a contração. Entretanto, se a condução nervosa não estiver chegando lá, ele não vai se excitar, ele não vai promover a contração. Mas se eu pegar, por exemplo, isso a gente já fazia antes em animal, se eu der um choque elétrico nesse músculo, ele contrai. Tá? Porque as propriedades musculares estão todas ali presentes. Só não está havendo impulso, né? Não estava havendo um comando para ele se contrair. Né? Agora, se eu pegar um músculo que está ali sob a ação do relaxante muscular, daqueles bloqueadores neuromusculares, é pouco provável, né, principalmente nos despolarizantes, pouco provável que vá haver contração muscular, tá, dando choque nele. Então, alguns estudos aqui, no caso da mefenazina, né, indicam que ocorre por diminuição dos reflexos sinápticos, né, então as sinapses, né, que acontecem ali na medula espinhal. Então, aí, principalmente na via descendente, ou seja, na via eferente, que é onde vai promover a contração muscular. Tá? Aqui só falando um pouquinho isso aí eu explico lá também, né, da farmacocinética desses fármacos. Muitos deles aqui, né, no caso, ela só é usada por via intravascular, né, IV, interações aí, pá, beleza. Os benzodiazepínicos, como eu disse, eu explico bem o mecanismo de ação lá no outro vídeo, né? Mas basicamente eles ajudam na ligação do ácido gama-aminobutírico com o seu receptor. E isso daí promove uma hiperpolarização do neurônio e dificuldade, então, de haver propagação do impulso nervoso. Tá? Aqui também vai explicando. Baclofeno, também é um outro fármaco bastante usado aí, inibe aí a transmissão de reflexos monosinápticos e policinápticos, também, né, impedindo essa via descendente, aí, essa via eferente. Né? Ele, entretanto, acredita que ele possa promover também uma hiperpolarização dessas fibras terminais, aí, né, primárias, e, consequentemente, aí, alívio do espasmo muscular. Ele, em vez de agir no GABA-A, ele age, né, ele agiria como um agonista de receptores GABA-B, e vão fazer esse relaxamento. Muito bem, aqui também só falando características cinéticas dele, a ciclobenzaprina, que é um dos mais utilizados hoje em dia, ele atua então sobre o locus coeruleus, né, que estão levando a um aumento da liberação de noradrenalina.
né, potencialmente através daí das fibras gama, que inervam aí, e inibem os neurônios motores alfa do corno anterior da medula espinhal. Vocês lembram lá, né, na medula espinhal, tinha dois bracinhos que saíam dela, assim, que a gente chama então de corno, né? Então, o corno anterior e tem o corno posterior. Muito bem. Então, o que é que eles fazem? Eles basicamente inibem essa atividade, né, desses neurônios motores ali que vão ter ação eferente, então, no processo aí de contração muscular. Então, é estruturalmente semelhante à amitriptilina, que é um fármaco utilizado como antidepressivo, né? Então, diferindo apenas aí numa dupla ligação. Aqui também falando de doses, interações e contraindicações, a orfenadrina, né, é um fármaco anticolinérgico. Vocês lembram? Quando eu falo de acetilcolina, eu falo de receptores colinérgicos. A ação da acetilcolina é a ação colinérgica. A via da acetilcolina é a via colinérgica. Então, quando eu falo anticolinérgico, eu estou falando que vai atuar de maneira oposta à acetilcolina. Então, aqui a orfenadrina, né, ele tem essa atividade, mas ele tem não só central, mas também periférica, tá? Agindo aí com uma baixa atividade antihistamínica, mas atuando aí também como relaxante muscular. Então, é agonista dos receptores colinérgicos muscarínicos, antagonista, né, melhor dizendo. Então, na musculatura lisa, tá? Tanto centrais, ou seja, no nível do sistema nervoso central, quanto nos periféricos, que vão estar lá nos músculos. Tá? Então, leva a diminuição desse tônus muscular. Sob dose, o carisoprodol, né? Ele também, né, age também interrompendo a comunicação neuronais aí da via de percepção da dor, né, dentro da formação reticular e da medula espinhal. Então ele age não só na via eferente, mas ele age também na via aferente. Por isso que ele é um dos fármacos mais usados nessas associações com analgésicos, porque ele tem também um processo de modulação da dor. Ele não age só diminuindo a contratilidade, mas ele também age diminuindo a sensação dolorosa, o que normalmente é vantajoso aí para o paciente, né? Então, ele inibe as duas vias, né? Então vai produzir sedação e redução da percepção aí da dor. Aqui também falando de doses, né? Ô, Licínio, Sim. eu queria te fazer uma pergunta. Quando uma Sim. pessoa tem uma doença crônica, às vezes pessoas que têm doenças inflamatórias crônicas, né? Artrite, artrose, Sim. às vezes, pela própria doença, ela acaba contraindo a musculatura para não sentir dor e ali vai, às vezes, causa até uma dor muscular. Só que, às vezes, pessoas que têm essas doenças, que têm problemas cardíacos, não podem tomar alguns tipos de medicação de inibidor de COX-2 e tudo, né? Uhum. Aí eu queria saber, assim, esses relaxantes musculares, eles ajudam a inibir um pouco da dor, mesmo não tratando a inflamação? Pois é o que a gente está falando aqui, né? Com esses de ação central, e nós vamos falar depois aqui né, de um de ação periférica também, acaba sim contribuindo no processo da diminuição da sensação dolorosa, né? Porque muitas, por exemplo, o exemplo acho que mais clássico disso é quando você fala de cólica menstrual, né? Então, na cólica menstrual você vai usar um analgésico, mas normalmente você vai usar um relaxante muscular. A cólica intestinal, mesma coisa. Cólica renal, né? Na cólica renal, a pessoa, né, usa, né, você vai diminuir a atividade espástica, ou seja, a diminuição dos espasmos musculares que possam acontecer ali. O espasmo muscular, muitas vezes, é o causador da dor, né? Então, se eu produzir um relaxamento, não é um relaxamento que vai levar à analgesia, mas o relaxamento ele evita o processo nociceptivo. Vocês lembram do processo nociceptivo?
Então eu tenho os receptores, os nossos receptores que estão ali sei lá, na musculatura lisa uterina. Né? Beleza. Quando ocorre uma contração, você está exacerbada, você está estimulando esses nossos receptores. Aí você vai sentir dor. Ele interfere no nosso receptor? Não. Mas ele evita que esse nosso receptor seja acionado. E isso aí já é vantajoso. Né? Então, quando a pessoa, aí no caso de uma patologia, né, ele tem, por exemplo, um jogador, né, um esportista qualquer, que vai levar, então, que tem uma contratura muscular, ele precisa relaxar essa musculatura. Contratura quando tem um relaxamento, uma contração dessa musculatura e que não ocorre o relaxamento. Então, essa contratura muscular, se eu uso um relaxante muscular, eu melhoro esse quadro. E uso normalmente um analgésico também, porque a dor associada àquele dano muscular que ocorreu também está contribuindo no processo doloroso. Então, são duas coisas associadas. Então, nesses casos, quando a dor está relacionada também ao espasmo muscular, obviamente que a associação com um relaxante muscular é vantajosa. Se ela é possível, aí já é outra coisa. Né? Se tem alguma contraindicação, aí já é outro papo. Né? Então, tem que saber aí se as condições do paciente suportam esse tipo de situação. Beleza? Beleza. Então aqui também só falando de doses, aí depois vocês vejam lá, né? Bacana. Então agora nós vamos passar para o outro é até relativamente mais curto mesmo. Então nós vamos passar agora para os relaxantes musculares 2. Esses são menos slides aqui e é mais fácil da gente entender. Eu vou fazer só uma breve revisão aqui novamente. A gente já fez uma breve revisão aqui do sistema nervoso autônomo, mas só lembrando, né? O sistema nervoso é periférico, autônomo, né? E tem uma organização. Né? Quando eu estou falando de musculatura estriada, eu estou falando de sistema somático. Não é isso? Quando eu falo igual a gente falou agora, de cólica menstrual, é musculatura lisa. Essa musculatura lisa, ela não ninguém comanda lá. Eu quero que o meu útero contraia agora. Eu quero que o meu útero relaxe agora. Isso não acontece. Né? Você não tem domínio sobre aquilo. Então, ali já é autônomo. Né? Então, aqui é só um esquema, né, mostrando então, o sistema nervoso dividido em periférico e central, o periférico dividido em somático e autônomo, ou autonômico, que vai ser dividido então em simpático e parasimpático. Tá? Então são esses basicamente aí. Né? Aqui novamente aquele esqueminha só para a gente relembrá-lo, né? Então tem o sistema somático, naquele outro slide ele aparece na parte de baixo, nesse aqui está aparecendo na parte de cima, mas lembrando, ele vai atuar diretamente na musculatura estriada, e o neurotransmissor é a acetilcolinesterase. No sistema nervoso autônomo, né, eu tenho dividido em simpático e parasimpático. Eu tenho, às vezes, atuando, né, lembrando, a fibra pré-ganglionar é curta e a pós-ganglionar é mais longa. Então, aqui vai ocorrer também nos gânglios, tanto do simpático e também do parasimpático, eu vou ter liberação de acetilcolina. O que vai diferir são os neurotransmissores finais. Então, a norepinefrina atuando lá no coração, na musculatura lisa e nas glândulas. Né? E eu posso, eventualmente, ter alguns neurônios do simpático que vão liberar acetilcolina, principalmente nas glândulas sudoríparas. Tá? Muito bem. Aqui é aquilo que a gente falava, né? A medula adrenal, atuando então a acetilcolina, promovendo a liberação, né, da epinefrina e norepinefrina, que vai levar, né, que vai para a circulação sanguínea e que pode atuar também no coração, no músculo. Isso daqui é muito fácil da gente lembrar, né? Quando você toma um susto, acontece isso. Você tem a estimulação aqui da adrenal, ela libera então a epinefrina e norepinefrina, seu coração começa a bater mais rápido, né?
a atividade glandular, então, você fica, né, você diminui a atividade glandular, porque toda a energia, tudo aquilo que você precisa vai ficar voltado para você enfrentar ou fugir, né, daquela situação que você tomou susto lá. Do outro lado, eu tenho o parasimpático. Parasimpático, eu tenho, então, a acetilcolina também, como neurotransmissor pré-ganglionar, e agora a fibra pós-ganglionar é curtinha, a pré-ganglionar é que é longa. Então, liberando novamente a acetilcolina já lá no órgão afetor, que da mesma forma, né, que a gente viu aqui em cima, é o coração, a musculatura lisa ou glândulas. O que faz aqui de interessante é que o sistema nervoso simpático e parasimpático atuam de maneira antagônica. Então, quando o simpático aumenta a frequência cardíaca, o parasimpático diminui. Quando um diminui a atividade de musculatura lisa, o outro aumenta, e vice-versa, né? E vai acontecendo assim na maior parte dos... Aqui é basicamente mais do mesmo, tá? Então, quais são os receptores? Bom, os receptores da acetilcolina nós já falamos aí, né? Então, são divididos basicamente em nicotínico e muscarínico. O nome foi dado por causa de dois alcaloides que se ligavam, então, a esses receptores. Na verdade, eles descobriram esses receptores antes mesmo de descobrir a acetilcolina. Então, eles percebiam que quando administrava nicotina, aparecia um efeito. Quando administrava muscarina, que é um outro alcaloide, promovia também um outro efeito. E depois eles descobriram, então, que se eles pegassem um extrato lá do nervo vago e colocassem no meio lá que estavam analisando, o efeito ia ser similar aos dois, tanto da acetilcolina, tanto da nicotina, quanto da muscarina. E depois, então, foi ser descoberta a acetilcolina, mas já se sabia dos dois receptores. Dos adrenérgicos, aí tem dividido em alfa e beta, mas isso não é objetivo de estudo nosso hoje. Tá? E tem outros receptores também, como de dopamina, o 5-HT, que é o de serotonina, do neuropeptídeo Y, por aí vai. Né? Então, a biologia molecular acabou contribuindo muito para a descoberta desses receptores autonômicos. Então, o nosso principal objetivo é falar de colinérgico. Né? Eu adoro acetilcolina. Acetilcolina foi objeto do meu estudo de mestrado, então eu gosto muito dela. Bacana, olha só. Aqui é aquele esqueminha que eu falei para vocês, né? Que eu desenhei naquela hora. Então, eu tenho a acetil-CoA, que está sendo produzida lá na mitocôndria, né? Essa acetil-CoA vai ocorrer, então, né, a ligação dela, né, de processo enzimático, com a colina que veio do meio, lá, a colina veio de cá, a acetil-CoA, né, veio de lá, as duas vão formar, então, a acetilcolina. A acetilcolina está formada aqui no citoplasma, então lá, a acetilcolina sintetizada a partir da colina e da acetil-CoA. Ele entra, então, depois na vesícula sináptica. Essa vesícula sináptica, depois, quando ocorre o impulso, ela é liberada na fenda sináptica, e essa fenda, e essa acetilcolina vai se ligar no seu receptor pós-sináptico aqui. Bacana. Depois que ele fez o seu efeito, ou que ele já está liberado ali, ele vai sofrer a ação de uma enzima, no caso chamado acetilcolinesterase, que é o que está em 2 aqui. Ela vai quebrar novamente o acetato em acetato e colina. Essa colina é recaptada para recomeçar o processo. E o acetato, ele também é captado pela célula para a produção de acetil-CoA novamente. Tá? Então, esse é o esquema. Isso aí é o desenho, né, da estrutura da acetilcolina. Então, né, aquilo que eu tinha chamado a atenção, esse nitrogênio quaternário. Então, tem 3 grupos CH3 e mais essa cadeia ligada. Aqui a gente pode ver o nitrogênio e aqui os 2 oxigênios. Só que está invertido aqui. O CH3 aqui está para baixo, aqui está para cima, e o oxigênio aqui está para cima, aqui está para baixo. Mas basicamente isso. Né? Bom, a gente falou dos receptores nicotínicos já, que foi, né, o objeto lá da ação dos bloqueadores neuromusculares,
né? E agora vamos falar dos receptores muscarínicos. Né? Por que muscarínicos? A gente falou aí, né, que o alcaloide muscarina se liga a eles e produzia, então, efeito quando ligava, né? Então, eles receberam o nome de muscarina. Então, obviamente que com a evolução da biologia molecular, eles foram dando nomes diferenciados, ou melhor dizendo, subtipos diferenciados. Então tem M1, M2, M3, M4, M5, cada um deles no lugar. Tá? Então, nos neurônios, nas células parietais gástricas. Vocês lembram, né, quando eu falei lá de antihistamínico H2, que a acetilcolina ela tinha atividade lá aumentando a secreção gástrica, né? Então, era acetilcolina, gastrina e a histamina. Né? Quais eram os receptores da acetilcolina? Os receptores muscarínicos. Né? Beleza. M2, então, musculatura, células cardíacas, neurônios e músculo liso. Aqui, gente, é onde a acetilcolina, então, vai agir no coração, diminuindo a frequência cardíaca. Eu diminuo a frequência de contração. E o M3, né, que age na bexiga, nas glândulas exócrinas e no músculo liso. Os outros dois aqui, nós não vamos falar muito deles, não. Nós vamos nos ater aos 3 primeiros, que para nós interessa, porque tem relação com o músculo liso, principalmente M2 e M3. Então, M1 e M3, eles agem por um mecanismo bastante similar. Aqui já estão os lugares, né, que a gente mostrou ali atrás onde é que eles atuam. Então, aqui é um esquema que representa tanto o M1 quanto o M3. A diferença do que acontece para os nicotínicos é o seguinte: no nicotínico eu tenho um canal iônico, não é isso? Então, quando a acetilcolina se liga lá nas subunidades alfa do receptor nicotínico, ocorre a abertura de canal iônico, entrada de sódio, despolarização, e o efeito é muito rápido, como eu disse, aí na casa dos milissegundos. Agora, os muscarínicos já são um pouquinho diferentes. Eles são também acoplados à proteína G. Né? Lembram disso, né? Então, eles recebem o nome de metabotrópicos. Né? O que eles fazem? Né? Aquela cascata, né? O GDP, dando origem, depois sendo fosforilado, dando origem ao GTP, difosfato para trifosfato, né? Então vai ativar a fosfolipase C. A fosfolipase C vai então produzir trifosfato de inositol, é o IP3, e o diacilglicerol, que é o DAG. O trifosfato de inositol age ali, né, ativa, né, estimula a liberação dos estoques de cálcio. Tá? Esse cálcio, então, sendo liberado, que é cálcio livre, né? Eu tenho quinases que são dependentes de cálcio, e vai ocorrer então a ativação da proteína quinase, né? Essa proteína quinase que vai levar lá, aqui está dizendo, né, lá, causa, né, liberação de cálcio, contração de músculo liso. Ó, elevei a concentração de cálcio, né? Não sei se vocês lembram, vale a pena fazer uma recordação aí depois. Não sei se vocês viram isso em fisiologia, mas eu tenho lá, né, o mecanismo de ação, mecanismo de contração da musculatura lisa, né? Eu tenho a atividade do cálcio, né, atuando lá com a calmodulina ativando a proteína, uma quinase ligado aí à miosina leve, né, para poder produzir, então, o acoplamento dessa cabeça leve miosina com a actina e ocorrendo, então, a contração muscular. Então, esse processo todo depende dessa liberação de cálcio, esse aumento de cálcio na concentração citoplasmática. Então, aqui dizendo, né, então, a cascata, né, liberando, então, né, ligada à proteína G, que vai levar no final a formação do trifosfato de inositol, que é o IP3, e do diacilglicerol, chamado de DAG. Os M2 já são um pouquinho diferentes. Eles também são ligados à proteína G? Sim, também são ligados à proteína G do tipo I, né?
Muito bem. O que, que eles fazem, então? Vocês lembram que a gente falou lá dos receptores de histamina lá também? Que eu tinha alguns que atuavam em cima daquela enzima chamada adenilato ciclase. Vocês lembram? A adenilato ciclase era a enzima que pegava o AMP e fazia ele ficar na forma cíclica, ou seja, transformava a AMP em AMP cíclico. Né? E tinha, por outro lado, né, os receptores de histamina lá também, H3, H4, que faziam o contrário, né, que inibiam a atividade. Oi? Alguém está perguntando, quer perguntar alguma coisa? Não? Bom, beleza. Porque tinha algum microfone aberto aí. Bom, beleza. Então, o que, que acontece aqui? Ele vai agir dessa forma que a gente viu ali, quando eu estava citando aí dos receptores de histamina, da H3 e H4. Ele promove a inibição da produção de AMP cíclico, ou seja, ele ao entrar, se ligar ao receptor que está acoplado à proteína G, ele diminui a atividade da adenilato ciclase. Então, diminuindo a atividade da adenilato ciclase, né, vai diminuir a produção de AMP cíclico. Tá? Por outro lado, essa proteína quinase ela vai ativar os canais de potássio. Vai sair potássio da célula. Potássio tem carga positiva. O íon potássio é um cátion. Então, vai saindo cátion da célula. O que vai acontecer nesse caso? Eu vou ter aqui, então, uma elevação. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. E eu vou ter uma elevação do lado externo da célula, né? Eu tenho as cargas positivas, desenhar quando o slide está sendo projetado é ruim. E do lado de dentro eu vou ter uma elevação do número não é elevação, mas a proporção já que está saindo potássio, que é positivo, está saindo, a quantidade de carga positiva vai ser muito maior do que de carga negativa, vai ser muito maior do que de carga positiva aqui de dentro. Então eu vou produzir também uma hiperpolarização dessa célula. Ao produzir essa hiperpolarização, ou seja, eu vou dificultar a despolarização. Se eu não tenho, então, despolarização, o que vai acontecer? Eu vou diminuir a contração desse músculo. Olha, mas do outro lado, o senhor falou que vai aumentar a contração muscular? Exatamente. Isso lá é para M1 e M3. M2 já faz um efeito diferente. E M2 está ligado aonde? Em qual músculo? Nesse caso, no músculo cardíaco. Tá? Então, como a gente falou, a acetilcolina ela tem um efeito ao contrário da adrenalina. Então, a adrenalina lá no coração, ela vai fazer o quê? Justamente o contrário. Ela vai aumentar a contração muscular, a frequência cardíaca vai ficar muito mais acelerada, né? Ao passo que quando eu uso, né, alguma substância que atue sobre M2, eu vou reduzir a frequência cardíaca. Por quê? Porque eu vou precisar de impulsos muito maiores para ocorrer a despolarização daquela célula, daquele músculo, daquela fibra muscular cardíaca. Então aqui eu vou ter o quê? Né? Diminuição, lentificação, né? Slows, lentificação do ritmo, né? da frequência cardíaca. Beleza? Entenderam a diferença aqui, ó, de M1 e M3 para M2? Então, esse daqui atuando também como a gente viu para H1, né? Vocês lembram do H1? Do histamina, ele também produzia IP3 e DAG, né? Ao passo que o M2 está agindo mais parecido com o H3 e H4, que está elevando a diminuição da produção de AMP cíclico. Tá? Beleza. Então, vamos lá. Aqui os colinérgicos, a gente já falou, esse aqui do neuronal, nós já falamos, né? Do nicotínico, nós já falamos, tem necessidade de eu voltar nele. Aqui é só mostrando a diferença. O nicotínico do tipo N,
ele tem as unidades um pouquinho diferentes. Lembra que a gente falou aqui que do tipo M de músculo, né, de muscular, eu tinha 2 alfa, uma beta, uma delta e uma gama. Já no nicotínico do tipo N, ou seja, neuronal, eu só tenho 2 tipos de proteína. São 5 proteínas, mais 2 alfa e 3 beta. Tá? Então, a diferença é que, da mesma forma, a acetilcolina vai ligar nas alfa e precisa das 2 ligadas para poder ocorrer a abertura do canal. Então, as 2 são ligadas à acetilcolina, as 2 promovem a abertura do canal e a entrada de sódio. Mas são subunidades diferentes, portanto, são receptores diferentes, estando também localizados em locais diferentes. Okay? Então, fármacos que vão agir bloqueando os receptores muscarínicos. Ali atrás dos bloqueadores neuromusculares, nós falamos de receptores nicotínicos. Agora eu quero falar de receptor muscarínico. Né? Então, o protótipo da classe, né, ou seja, um dos fármacos mais conhecidos que promove esse tipo de efeito, é a atropina. Né? A atropina é um alcaloide, ou seja, alcaloide é aquele que tem característica de um álcali, ou uma base fraca. Né? Mas é uma base fraquinha mesmo, porque a parte básica dela está aqui. E ela é ligada a um ácido, né? Um ácido trópico. Então é um éster do ácido trópico. Por isso, né, a atropina. Tá? Então, aqui, né, essa amina terciária, né? 1, 2, 3, né? Então, ligada a 3 carbonos, uma amina terciária. Bacana. De onde que ela vem, né? A atropina, ela vem de uma planta chamada Atropa belladonna. Né? Esse nome é bastante legal, porque belladonna em italiano é mulher bonita, né? Donna em italiano é mulher. Né? Belladonna, mulher bonita. Por que recebeu esse nome? Porque, né, teve uma época que os padrões de beleza, igual hoje tem, né, da pessoa, das mulheres, quando vai fazer uma maquiagem, aí passam sombra, passam, como é que fala? Aqueles lápis de olho, né? Então faz alguma coisa, passa aqueles negócios no cílio lá, aquela tinta do cílio, pintam lá o cílio e tal, aquilo para ressaltar os olhos. Na época, o que era moda era a mulher ter a pupila dilatada. Né? Então ficar com a pupila. Quanto maior a pupila, quanto mais dilatada, mais bonito era. Isso aí segundo os padrões de beleza da época. Né? Então, isso na Idade Média lá e tal. Então, o que acontece no início do Renascimento? Né? Então, o que acontece? Essa planta, eles pegavam, faziam extrato dela, faziam um colírio, pingava nos olhos, e ela promovia, então, esse efeito, que a gente aumento da pupila, é chamado de midríase. Né? Então, ela tinha efeito midriático. Então, acabou recebendo o nome de Atropa, que é o nome do gênero, e a planta, né, a espécie, belladonna, porque as mulheres ficavam bonitas quando usavam a Atropa belladonna. Tá? Então, o nome, né, ficou aí desse álcali, ou melhor dizendo, desse alcaloide produzido aí a partir, extraído a partir da Atropa belladonna, de atropina, ou iociamina, tá? Então, atropina ou iociamina. Beleza. Tem outras plantas que fazem isso também, né? Eu tenho lá né, a datura estramônio, a trombeteira, faz um efeito bastante semelhante aqui e dá né, isso era muito usado aí com finalidades recreacionais, né, para ficar doido, dá alucinação, né, dependendo da quantidade aí. Não pode tomar demais, senão você morre, né? Então é bem perigoso. E eu tenho, né, iocinamos níger, que me dá uma que a gente conhece e usa demais, né, que é a escopolamina, também conhecida como iocina. Né? Então são essas as principais. Então, os principais fármacos dessa classe são então de origem natural. Tá? Agora, eles têm uma característica, né?
A maior parte dos alcaloides naturais de drogas, né, antimuscarínicas terciárias, que você lembra aquele nitrogênio que eu mostrei ali na, na atropina, né? Elas são bem absorvidas no trato gastrointestinal e na conjuntiva. Então, quando a gente fazia, por exemplo, na minha época, quando a gente não podia fazer aula prática com animal, coisa que hoje, né, a sociedade protetora não deixa mais, os comitês de ética não deixam mais, mas a gente usava lá, pegava um coelho, pingava colírio nele, e você, colírio de atropina, e você ia percebendo, né, a dilatação da pupila e uma série de efeitos que iam acontecendo, tá, com esse animal. Você pingou no olho, mas ele tinha efeito sistêmico. Por quê? Porque na conjuntiva ele tinha absorção. Então eram fármacos bem absorvidos aí por essa via, normalmente, tá? Como na absorção também são álcalos, esses alcaloides naturais, né? Drogas, e as drogas terciárias, né? São melhor distribuídas que as quaternárias. Ah, esqueci de falar isso aqui. Já na absorção das quaternárias, ela tem, né, fraca absorção por via oral. E é o que acontece com a nossa amiguinha aqui, ó, a escopolamina. A escopolamina é quaternária e ela não consegue ter uma boa absorção oral. Ah, mas tem comprimido de diocina? Tem. Não estou dizendo que ela não vai ser absorvida, mas a quantidade que é absorvida é muito baixa. O efeito por via oral é bem inferior do que quando é administrado em dose equivalente aí por via intravenosa, por exemplo. Tá? Então, para deter uma cólica renal, por exemplo, você não vê ninguém num pronto atendimento dando comprimidinho de iosina, né? Vai usar diretamente já na veia, né? Muito bem. A eliminação, né, da atropina tem uma meia-vida relativamente curta, então em 2 horas já está pela metade da concentração plasmática, é o tempo de meia-vida. Então cerca de 60% é excretada de forma inalterada na urina, ou seja, ela tem uma grande filtração glomerular, e a ação da anticolinesterásica, né, anticolinérgica, decai rapidamente aí nos órgãos, né, exceto no olho, que pode demorar até 72 horas. Então, antes, quando ia fazer exame, né, quando não tinha essas drogas mais novas, você ia fazer exame de fundo de olho, ia ser dilatação da pupila, pingava, então, né? Lembrem também das mulheres lá naquela época, né? As mulheres coitadas, né? Ficavam bonitas, mas não enxergava nada, né? Muitas delas devem ter casado enganada, porque não estava vendo o marido, né? O dia que conseguiram ver, assustaram, né? Então, bastante complicado. Então, 72 horas, né? 3 dias de pupila dilatada não deve ser fácil, não, né? Você vai no oculista lá, né? Dilata a pupila em alguns minutos depois, você já não está aguentando mais, né? Sai no sol, muito complicado. Então, qual que é o efeito delas? Então, elas fazem um bloqueio reversível, isso é importante dizer. Então, esse bloqueio não é irreversível, como acontece, por exemplo, lá com os bloqueadores de bomba de próton, inibidor de bomba de próton, né? Esse bloqueio é um bloqueio reversível dos receptores muscarínicos. Então, cada droga possui uma afinidade maior por um dos 5 tipos aí de receptores muscarínicos. A gente falou que tem de 1 a 5, então cada um tem uma atividade maior sobre um deles. Tá? Aqui mostrando os 3 principais. Então, a localização, né? O tipo de efeito, esse quadrinho é bastante didático, né? Então tá lá, né? A localização, né, primária, então o M1 está lá nos nervos. Qual que é o sistema efetor? Ou seja, está ligado à proteína G. O que essa proteína G produz? Ela produz um aumento da concentração de trifosfato de inositol e de diacilglicerol. Beleza. E aí, quais são os fármacos que antagonizam esses receptores M1? Né? Eu tenho aí, né, a perizepina, a telenzepina, a diciclomina e triexfenadil. Então são fármacos aí que vão antagonizar esses receptores M1. Beleza. Nos M2,
né, que estão lá no coração, nervos e tudo mais. O que eles fazem? Como é que ele age? Está ligado à proteína G, mas essa proteína G vai ocasionar o quê? Diminuição da concentração de AMP cíclico, porque inibe a adenilato ciclase, e abertura do canal de potássio, diminuindo aí, né, no coração, vai diminuir, então, a frequência cardíaca. Então, alguns, né, fármacos, que é a galamina, a metoctramina e outros fármacos que ainda, né, não estão aí, são só siglas por enquanto ainda. Do M3, glândulas, músculo liso, endotélio dos vasos, né, dos vasos, também, né, agindo como M1, aumentando a produção de P3 e de DAG, né, e os antagonistas também são aí só siglas por enquanto. Beleza? Olha só, aqui vamos olhar que é constante dissociação. O que é isso? Constante dissociação, gente, é a velocidade com que o fármaco abandona o receptor. Ou seja, quanto maior a constante de dissociação, né, menor a constante de associação. Me fiz entender? Ou seja, quanto mais rápido ou quanto maior for a constante de associação, menor vai ser o tempo que ele vai ficar ligado ao receptor. Beleza? Desses fármacos aqui, a atropina é a droga de referência, então deram o valor de 1 para ela em todos os quesitos, né? Em todos os quesitos, não, em todos os tipos de receptor. Então, 1 para M1, 1 para M2 e 1 para M3. E aí eles pegaram os outros fármacos e foram observando, né, essa constante associação nos diversos outros tipos de receptor. Então, por exemplo, se eu quiser um efeito rápido, né, no cardíaco, né, para diminuir a frequência cardíaca, mas por pouco tempo, eu vou olhar aqui qual tem uma frequência cardíaca, uma constante de associação maior. Né? Então, esse daqui, com certeza, ele fica muito menos tempo ligado no receptor, independente de qual seja, o receptor muscarínico, do que a atropina. Então, a atropina é geralmente relacionada aí com um tempo maior de efeito anticolinérgico, né? Então, os principais efeitos, né, no sistema nervoso central, a atropina ela pode agir como estimulante fraco dos centros bulbares, né, colinérgicos, e sedativo lento e duradouro no cérebro. Foi uma das primeiras drogas a ser utilizadas aí no mal de Parkinson. O mal de Parkinson, gente, depois eu explico para vocês com mais calma, vou trazer até alguma figura para poder mostrar. Mas no mal de Parkinson, eu tenho ali na via, no sistema nervoso central, lá no encéfalo, eu tenho uma via chamada via nigroestriatal, que faz a conexão, então, da substância negra com o corpo estriado. E os neurônios que fazem isso são neurônios de dois tipos, principalmente. São os neurônios colinérgicos e os neurônios dopaminérgicos. No mal de Parkinson, normalmente, os neurônios dopaminérgicos começam a degenerar. Então, vão perdendo a atividade. E começa, então, aquela história. Eu tenho uma balança trabalhando ali. Dopamina, uma catecolamina, ela vai se opor normalmente aos efeitos da acetilcolina. Então, elas estão sempre trabalhando ali num balanço. Quando a dopamina começa a declinar demais na concentração ali naquela região, não é que está produzindo mais, mas eu estou tendo mais acetilcolina em proporção à dopamina. Ou seja, a dopamina diminuiu, está sobrando então a atividade da acetilcolina. E aí começa a aparecer aqueles sintomas do Parkinson. Rigidez muscular. Lembra que a acetilcolina está envolvida com o processo de contração muscular? Mesmo em nível central, ela vai produzir isso. Né? Então, travamento da região aqui da face, dificuldade de deglutição, tremor. Né? Então, toda aquela característica, dificuldade de marcha, tudo isso vai acontecendo aí no mal de Parkinson. As pessoas, às vezes, né, elas não conseguem nem falar mais porque não conseguem articular a musculatura aqui da região mandibular ali, né? Então é bem complicado. Morrem muitas vezes até por desnutrição, porque não consegue deglutir mais. É bem trágico. Então as primeiras drogas que foram usadas para poder
contrapor esse mal, o que era? A atropina. Usava a atropina, apesar de ter uma, né, uma atividade central baixa, mas ela atuava lá no sistema nervoso central, ela bloqueava a atividade nos receptores muscarínicos lá no cérebro e fazia um contrabalanço. Se eu estou com pouca dopamina, né, está sobressaindo o efeito da acetilcolina, então eu vou bloquear o receptor da acetilcolina, que assim eu equilibro o jogo. Né? E era isso. Só que, obviamente, quando a doença ia progredindo, isso ia ficando mais complicado. A outra droga muito usada, a escopolamina, né, em dose terapêutica, ela promove um pouquinho de sonolência, pode, dependendo da dose também, né, mesmo sendo terapêutica, ela levar, então, a uma amnésia, né, temporária, né. Em dose tóxica, ela pode levar, como eu disse, a alucinação, né, uma hiperexcitação e tudo mais. Né. Muito bem. Principais efeitos aí também dos muscarínicos no olho, como eu disse, né, dos bloqueadores muscarínicos. A midríase. Isso significa dizer que quando a acetilcolina age ali na musculatura da íris, ela vai produzir miose, ou seja, a contração da musculatura, ou melhor dizendo, a diminuição da íris, né? Ou seja, vai ficar com o olho pequenininho, né? com a pupila pequena. Quando eu uso um bloqueador muscarínico, eu vou ter o efeito contrário, que é a midríase, então o aumento da pupila. Gente, aqui vale aqui lembrar o seguinte, os antagonistas colinérgicos, eles têm uma gama de efeito muito similar à dos agonistas adrenérgicos. Como a acetilcolina e a adrenalina agem em contraposição, né, se eu aumento a atividade, se eu diminuo a atividade da acetilcolina, eu vou ter um tipo de efeito basicamente parecido com o da adrenalina. Tá? Então, midríase, ciclopegia e redução da secreção lacrimal. Ciclopegia é quando o olho, a pessoa fica com dificuldade de fixar a vista, o olho começa a oscilar. Tá? Bom, beleza. No sistema cardiovascular, taquicardia, que a gente falou. A acetilcolina leva a bradicardia, né? Se eu bloqueio, eu vou ter, então, uma taquicardia, que muitas vezes é precedida de uma bradicardia. Redução do intervalo PR, né? Então, aqui eu tenho a despolarização atrial, tá? PQR, então, despolarização atrial. E o EST é a repolarização ventricular. Aqui a despolarização ventricular, que equivale... Então, desculpe, vamos de novo. P, a despolarização atrial. QRS, a ventricular. E a T, a repolarização. Tá? Então, o que eles fazem? Eles reduzem o intervalo PR, ou seja, entre a despolarização atrial e a ventricular, vai ficar um tempo menor. Tá? Pouco efeito sobre a pressão arterial. Então, eles não têm grande atividade sobre pressão arterial. Ok? Beleza. Principais efeitos ainda, né? No sistema respiratório, né? Broncodilatação e diminuição da secreção, o que é ótimo para uma criança asmática, por exemplo. Então, aquele brometo de patrópio que é usado para poder fazer nebulização, ele é um antagonista de receptor muscarínico. Então, essa atividade anticolinérgica facilita aí a respiração, porque diminui o muco que está presente ali dentro, né? E dilata o brônquio, né? Que é o efeito que a gente espera também que aconteça com a adrenalina. Só que em vez de eu dar adrenalina para a criança, né, que está lá com a crise de asma, eu faço uma nebulização com um antagonista, um bloqueador muscarínico. Tá? No trato gastrointestinal, diminuição da motilidade gástrica e intestinal, diminuição da secreção gástrica. Lembrem, né, a gente falou lá dos receptores muscarínicos que estão no estômago. Lembra?
Então você está no estômago que ele estimulava, então, que eu tinha estimulação, então, da secreção gástrica. Se eu bloqueio aquele receptor, eu vou ter diminuição da secreção gástrica também, tá? Beleza. E salivar. No trato urinário, eu diminuo a micção e diminuo o tônus do ureter. Então fica mais difícil fazer xixi, tá? Glândula sudorípara, eu também diminuo a sudorese. Tudo muito parecido com o que acontece quando eu tenho uma descarga adrenérgica, tá? Então, alguns medicamentos aqui que tem a escopolamina, que é o fármaco mais importante aí, né, dessa classe, né? Todo mundo aí que trabalha em farmácia, então, aqui só alguns, né? Só foi até a letra B, acho que foi até a letra Z, se bobear, tem fármaco que tem, né? O Algesix, da CIMED, tem apresentações diversas, comprimido, gotas e tal. O Atrocolic, gosto de ver os nomes que eles inventam. O Atrovex, Belscopan. Belscopan é ótimo, né? Então, um fármaco similar do Buscopan, o cara põe Belscopan, da Belfar, né? Belspan, né? Também da Belfar, a Binospan, da Casi, e por aí vai, né? O genérico, né, que é o brometo de N-butilescopolamina, e muitas vezes vem associado à dipirona, que é a composição do Buscopan composto, né, produzido então pela EMS e pela Pratidona Dutzi. O Buscoduo, da Boehringer, né, e o Buscopan, que é o mais conhecido aí, que é o de referência, que é então da Boehringer também, mas tem diversos outros. Ok, moçada? Alguma dúvida? Bom, 13 presentes aqui, tá ótimo. Deixa eu bater um print screen aqui. Valeu? Grande abraço. Boa noite.